Olá, eu sou a Milena Pimentel, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais umas reflexões sobre a história de Portugal, concretamente com a dinastia Davis, continuando com a dinastia Davis, agora com o seu segundo rei, que será o que foi Dom Duarte I de Portugal, filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Ele nasce em Viseu, em 31 de outubro de 1391 e muito cedo, dadas as suas qualidades de sensatez, etc., e de ser um bom legislador, foi adstrito à pasta de... não é a pasta, mas, portanto, à parte das finanças e da fazenda do reino, ou seja, chamado a governar muito cedo ainda, aos 21 anos de idade, chamado por seu pai, Dom João I de Portugal, a integrar-se nos assuntos do reino e na governação, concretamente. De modo que Dom Duarte tem realmente esta aprendizagem ainda no tempo do seu pai e de modo que ele, quando assume, na verdade, o trono, porque casa antes e em 1428 casa com Dona Leonor de Aragão, e esta política de casamentos realmente foi mantida por Dom João I de evitar Castela, não é? Muito embora tivesse havido houvesse um tratado em que houve tréguas em 1411, Dom Duarte é chamado para a governação em 1412, já depois da paz estabelecida com Castela, mas estava tudo muito fresco e tudo muito na memória. A guerra de Aljubarrota, as lutas e as invasões por parte dos castelhanos, de maneira que a política de casamentos adotada por Dom João I, relativamente aos seus filhos, foi de evitar casamentos com os castelhanos, evitar o reino de Castela. Dom Duarte casou, como eu já disse, com Dona Leonor de Aragão em 1428. Dom Pedro casou com Isabel do Urgel, portanto, tudo fora do reino, com exceção de Dom João, que casou com Isabel de Barcelos. Os infantes Dom Henrique e Dom Fernando não casaram. Dona Isabel de Portugal casou com Filipe, o bom conde da Flandres e duque da Borgonha, e pronto, e foi só. Realmente o infante Henrique tinha a sua religiosidade e a sua uma forma de ser muito independente. E não sei, não sabemos exatamente quais foram as razões que levaram a que o infante não casasse, não é verdade? Mas tinha a Ordem de Cristo, por exemplo, tinha a Ordem de Cristo com que se ocupar, e na verdade não casou, nem ele, nem Dom Fernando. Ora bem, que tipo de governação é levada a cabo por Dom Duarte
quando ele assume o trono. Quando ele assume o trono em 1433, por morte do pai, que teve um reinado longo, muito longo, de 46 anos, o que já não aconteceria com Dom Duarte I de Portugal, que tem um dos reinados mais curtos, da história de Portugal, com apenas 5 anos e 25 dias. De apenas 5 anos e 25 dias, digo bem. É um dos reinados mais curtos de sempre, mas que ele tenta fazer obra e deixar a obra feita. Não só literária, porque ele gostava de escrever, ele era, enfim, com a sua eloquência, aliás, ele é cognominado o eloquente, não é? Como todos sabem, com a sua eloquência, deixou-nos, para já, a lei mental. A lei mental que esteve na mente, portanto, o ano de 1434, aliás, é muito profícuo para Dom Duarte, porque ele avança com uma série de coisas nesse ano de 1434, logo após a subida ao trono. E ele publica e põe em prática a lei mental. A lei mental foram umas regras deixadas, umas orientações deixadas por Dom João I, escritas por Dom João I, e que, em bom rigor, consistia na retoma de algum património para a coroa portuguesa que Dom João I tinha, na verdade, recompensado em grande parte e em larga medida a quantos o tinham ajudado, não só nas lutas com Castela e nas guerras com Castela, não é? Naquele intervalo entre 1383 e 1385, em que ele é nomeado regente e defensor do reino, estou-me a referir a Dom João I, que lá está, e que o filho publica e põe em prática em 1434 e que consistia, como eu já disse, na retoma de algum património que tinha sido dado como mercê, como doação a essas pessoas que ajudaram Dom João I nesta fase complicada em que nos tivemos que em que ele teve, concretamente, ele teve de se defrontar com os castelhanos e Portugal, evidentemente, o reino de Portugal. Ora bem, essa lei mental, numa das regras era, na verdade, a forma de entrar, de ser restituído, a forma de ser restituído o património para a coroa era da seguinte maneira: tinha de se averiguar, de facto, que se os agraciados não deixavam herdeiros, um herdeiro varão, não é? Mas que fosse legítimo. E então, esse património, a pouco e pouco, era integrado na coroa. E foi assim que, muitas vezes, a coroa equilibrou as suas finanças e equilibrou um património que se encontrava, de certa forma, esvaziado das suas reais posses. Por essa via, porque houve que recompensar essas pessoas que tinham ajudado. Mas também já estava na altura de haver uma centralização, não por uma questão política, de centralização de centralizar por centralizar, mas de centrar na coroa algum património que se havia dissipado por essa forma, por essa via. Pronto. Foi então publicada esta lei mental, que foi chamada assim porque esteve na mente
do fundador da dinastia Davis, chamada Lei Mental, mas o Dom Duarte deixou-nos também outra obra escrita, alguma delas literária, com pensamentos, reflexões, apontamentos, cartas, etc., que é o Leal Conselheiro. O Leal Conselheiro que fala desde os temas religiosos até às virtudes, pecados, etc, etc, etc. Também nos deixou uma outra obra escrita que é a arte da ensinança de bem cavalgar toda a sela. E isto é considerado já uma espécie de tratado de equitação a nível europeu. Deixou-nos também as ordenações de Dom Duarte, um corpo de leis escrito por alguns juristas, mas com orientação do rei, Dom Duarte, I de Portugal, e também o livro de conselhos de Dom Duarte, também conhecido por livro da Cartucha, foram algumas obras que ele nos deixou. Porque gostava de escrever, porque era um filósofo, se pode assim chamar, de uma bondade e de uma atenção diferente de qualquer, todos eles com personalidades diferentes, esta ínclita geração, toda ela com as mais variadas personalidades. Camões contou a ínclita geração dos Lusíadas, e ao qual realmente cada um teve um papel de destaque, se pode assim dizer, ao longo das suas vidas. Portanto, quando Dom Duarte sobe ao trono, tem perto de 42 anos. Já o pai reinou durante 46 anos, foi um reinado longuíssimo, e ele realmente falece depois aos 46 anos. Também há uma certa tendência para uma continuidade da política do pai, não só no que se refere no tocante à política de casamentos, mas também à manutenção das ordens monástico-militares, em que Dom João tinha a Ordem de Santiago, o infante Dom Henrique tinha a Ordem de Cristo, do qual era administrador apostólico, e Dom Duarte, I de Portugal, pediu ao Papa, fez um pedido expresso ao Papa, aliás, todos esses pedidos ocorriam de X a X anos, e eram pedidos ao Papa, que era a entidade que atribuía essas ordens, o mestrado, a gerência dessas ordens, a administração dessas ordens. Portanto, as três ordens, quer a de Santiago, quer a Ordem de Cristo, quer a Ordem de Avis, esta já foi pedida em 1434 por Dom Duarte para o seu irmão, o infante Dom Fernando, todas essas ordens estavam em boas mãos, ou seja, estavam nas mãos de pessoas da família e, portanto, para serem bem geridas, estavam em boas mãos. Relativamente, e talvez por isso, por o infante Dom Fernando ter poucos bens, poucas posses, ele terá pedido ao rei, seu irmão, que queria procurar, enfim, outras terras, fora de portas, digamos, fora de portas, alguma riqueza. Mas antes de eu avançar com isto, e porque estava a falar da parte literária, associar o nome de Fernão Lopes
ao reinado de Dom Duarte é, na verdade, atribuir-lhe o cargo de cronista-mor do reino. E Dom Duarte encarregou de escrever uma memória historiográfica ainda, enfim, mais centrada no João I e o livro, a crónica de Dom João I, mas também mas também sobre os restantes reis de Portugal, começando com Dom Afonso Henriques e terminando então com Dom João I, o fundador da dinastia da Viz. Ora bem, eu não sei se referi que Dom João terá casado com Isabel de Barcelos, nessa política de casamentos, que era uma dama portuguesa. Ou seja, casaram dentro de portas, casaram fora de portas. Mas não com Castela, nessa política de casamentos que eu referia há instantes. Relativamente ao pedido feito pelo infante Dom Fernando, porque achava que tinha menos posses que os restantes irmãos e portanto, queria, de certa forma, consegui-la através da conquista, ele tinha sido educado com essa perspectiva. O próprio Dom Duarte participou na conquista, na tomada de Ceuta, por exemplo, em 1415, e de modo que, não que ele fosse propriamente um conquistador, mas de certa forma aquele primeiro passo foi marcante, dado pelo pai e que os filhos acompanharam, foi marcante na manutenção e numa certa continuidade do espírito expansionista, do qual ele não era muito, como direi, ele era uma pessoa muito sossegada. Até há escritores que referem quase de uma certa passividade. O que é facto é que ele foi essencialmente um legislador, um bom administrador, no tempo em que reinou, que foi um tempo de paz, até certo ponto, foi um tempo de paz para o Reino de Portugal, exceto quando, na verdade, insistem muito em fazer uma campanha, uma expedição ao norte da África, na tentativa de prosseguir com esse espírito expansionista, mas ao qual o Duarte não concordava. Não era não concordar com o espírito expansionista, mas o momento não era oportuno. O reino não tinha verba suficiente para uma expedição, para expedições do género, não é? Onde havia, teria de haver necessariamente militares, muitos militares, onde teriam de ser gastos dinheiro com embarcações, etc. De modo que o momento não era oportuno. Eu referi variedíssimas vezes, pedi inclusive ao infante Dom Henrique que tirasse essa ideia de Dom Fernando de expansão, de aquisição de possessões para Portugal, porque o momento, na verdade, tinha sido de muitos gastos com os casamentos dos infantes, com as exéquias de Dom João I, tinham sido tempos realmente de muitos gastos e o reino não se encontrava habilitado a efetuar
mais despesas. O momento, portanto, era. Não foi um não redundante da parte de Dom Duarte, porque ele era essa pessoa especial que nós sabemos, de uma educação esmerada, e não tinha aquela, aquele fulgor que encontramos, por exemplo, no Infante do Henrique, não é? De certa forma, herdade de ser pai dessa costela portuguesa, não é? E, 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 com, e com uma grande prática e aprendizagem e experiência que lhe tinham dado as guerras com Castela, em 1383 e 1385, rematando com Alves Barrote, estou-me a referir a Dom João I e não a Dom Duarte, evidentemente, que ele nem existia nessa altura, mas não foi um não redundante, como eu dizia, da parte do rei Dom Duarte a seu irmão, o infante Dom Fernando, mas pediu ao infante Dom Henrique que realmente lhe visse se lhe tirava essa ideia fixa que ele tinha. Mas olha, contrariamente ao que tinha sido pedido pelo rei, o infante Dom Henrique ainda apoiou o infante seu irmão, o Dom Fernando, nessa ideia e apoiou vivamente. Até que foi preparada uma expedição e apontava-se um nome, Norte da África, claro está, já tínhamos Ceuta, tomada em 1415, até tinha sido fácil essa tomada de Ceuta, e agora apontavam outros nomes de cidades, como Tanger, Arzila, eram nomes que eram apontados realmente como possíveis conquistas. Mas Tanger realmente e começou a ser preparada a expedição em que o infante do Henrique pede 14.000 homens e o Dom Duarte diz, não posso dispensar esta gente de maneira nenhuma, quando muito vão avançar apenas. O pedido tinha sido 14.000. O pedido final, de facto, veio a revelar-se num número diminuto de 6.000 homens. 6.000 homens era francamente pouco. Foi feito um plano de viagem, partiram a 23 de agosto de 1437, com direção a Tanger. O plano de viagem foi orientado pelo rei e a questão era se em 3 assaltos Tanger não cair, regressam a Ceuta e depois eu irei mais tarde, em data oportuna, com os homens do meu reino, e havemos de efetuar essa conquista, mas mais tarde. Também foram feitos planos para a divisão da frota. Em número de embarcações, pois não havia grande. Os barcos tinham sido fretados, mas acabaram por não vir. Porque da Biscaia Castela não deixou. Outra situação foi a própria Guerra da Restauração em França, em que a Alemanha também não deixou que os barcos viessem para Portugal e tinham sido fretados. De maneira que a própria divisão dessa frota era em 3, com o mínimo de gente possível, e seguiriam para Tanger, Arzila, ou seja, eram divididas assim
para evitar que os mouros se agrupassem, se unissem com vista à defesa de Tanger. Toda a gente conhece que foi uma expedição que não obteve sucesso. Não obteve sucesso de modo nenhum, antes pelo contrário, é considerado o desastre de Tanger. O desastre de Tanger tem um sabor a derrota, da parte de Portugal, não é? O infante Dom Fernando foi feito refém do rei de Fez. Aliás, vários reis juntaram-se, uniram-se nessa defesa da cidade de Tanger. O rei de Fez, de Belém, de Lazaraque, de Marrocos, todos eles se uniram e constituíam um número exorbitante de milícias. Constituíam 70 mil homens a cavalo e 700 mil a pé. De facto, era um número exorbitante para os nossos 6 mil portugueses, que ainda por cima chegaram a montar o arraial na praia de Tanger, mas depois houve o cerco, houve uma série de condições que foram impostas, deixavam-nos regressar, sim, a Portugal, mas sem armas, deixavam-nos embarcar, mas sem armas. Mas houve uma série de condições impostas pelos mouros que de facto para já queriam um acordo com um tratado de 100 anos em que nós portugueses, ou seja, o rei de Portugal iria assumir que não atacaria qualquer cidade do norte da África durante um período de 100 anos. Este era um tratado. O infante Dom Henrique disse que sim, mas pronto. Na verdade, isso nunca chegou a ser assinado, esse tratado. Outra reivindicação, condição imposta pelos mouros, por esses reis mouros, era a restituição de Ceuta. A restituição de Ceuta com todos os seus cativos foi realmente uma das condições impostas por eles, fazer refém do infante Dom Fernando, que esteve em Fez durante 5 anos e acabou depois por falecer em 1443. Já Dom Duarte também tinha falecido em 1438. Mas, na verdade, foram essas as condições impostas pelos mouros que deixaram os portugueses regressar sem armas e etc. Mas, relativamente à restituição da Ceuta, não havia acordo. O que é que havia em Lisboa? O que é que soava em Lisboa? Era, e Dom Duarte convocou cortes e a nobreza opôs-se terminantemente à restituição de Ceuta. Dizia que era uma vergonha, que seria uma vergonha para Portugal. E então Dom Duarte viveu realmente os últimos dias da sua vida num dilema terrível, que era deixar o infante Dom Fernando ao abandono e a toda a sorte de condições
degradantes na qual ele se encontrava, preso, mas em condições degradantes, mas com uma fé inabalável em Deus e no cristianismo, que lhe davam força de viver e de não permitir que o irmão o quisesse substituir. Ele não permitiu que o infante Dom Henrique o quisesse substituir. O irmão também não protestou nesse ponto. Enquanto isso, as opiniões dividiam-se em Lisboa, nessas cortes que foram convocadas. Não em Lisboa, creio que foram em Leiria, se não me falha a memória. E então dividiam-se as opiniões. Por um lado, tínhamos uma nobreza, e não quer dizer que fosse toda ela a exigir que não se restituísse Ceuta, não é? Por outro lado, tínhamos os infantes Dom João e Dom Pedro, juntamente com os procuradores dos conselhos, que apostavam vivamente e queriam vivamente que se entregasse Ceuta a troca da vida do irmão Dom Fernando. E isso é extraordinário, porque uma coisa é família, outra coisa são os procuradores dos conselhos, que aí é a voz do povo que fala, não é? Através desses procuradores dos conselhos, é a voz do povo que está lá e prova que, na verdade, estavam com o infante Dom Fernando. Bem como os seus irmãos Dom Pedro e, aliás, é tido como o mais humano da ínclita geração, o mais humano dos homens, dos infantes rapazes, é tido como o mais humano. Dom Duarte tinha a sua passividade, a sua complacência, a sua bondade, que fazia dele um ser muito especial. E a Dom Pedro, na verdade, é atribuída essa característica de humanidade. Não quer dizer que os outros não tivessem em menor escala. Mas o que se passava em Lisboa e no Conselho e nas Cortes, concretamente, foi essa divisão em que o rei fica numa espécie de um dilema, é problemática essa questão. Por um lado, não entregar Ceuta nas condições exigidas pelos mouros é quase como colocar em risco a vida do infante Dom Fernando. Enfim, ele morre não porque o mataram, não é? Ele morre porque terminou os seus dias de sofrimento, numas condições, como eu já referi, degradantes, de prisioneiro, e a única coisa que fizeram a única benesse que lhe concederam realmente, provavelmente após alguns anos, foi a restituição dos seus restos mortais a Portugal, porque ele ele era considerado pelos próprios mouros uma pessoa, um santo. Ele era considerado um santo. E também em Portugal é considerado o infante santo. Dadas as condições, dado o muito sofrimento que teve nos 5 anos em que esteve preso no reino de Fez. Ora bem, para terminar, a ínclita geração está
no Mosteiro da Batalha, que foi mandado dirigir por Dom João I, e que levou 150 anos a construir. E por isso tem vários estilos, tem essencialmente gótico, manuelino e renascentista também, mas essencialmente gótico. Dom Duarte I de Portugal vive com esta espécie de não culpa, porque ele opôs-se desde sempre a essa expedição, porque o reino não dispunha de condições favoráveis àquela fosse um sucesso como tinha sido certa, que teve uma preparação de 3 anos para já, que foi mantida em segredo. Eu penso que esta divisão da frota em 3, em que cada uma atacaria uma cidade com forma de evitar que os mouros se agrupassem, eu não sei se tornou demasiado visível. Se tornou demasiado visível a presença portuguesa nessas cidades. E todos os afazeres que isso despertou, que isso levou. De qualquer forma, é um registro que fica com sabor a derrota, não é? Tem um certo sabor a derrota, a expedição a Tanger. Jazem ambos os irmãos no Mosteiro da Batalha, aliás, toda a família se encontra no Mosteiro da Batalha. Dom Duarte construiu um panteão para si, que são as chamadas capelas imperfeitas, porque ele não teve tempo de as acabar, e tem-se mantido assim ao longo dos tempos, ao longo dos anos, como capelas imperfeitas. É um panteão que ele criou, que ele mandou erigir para si, para a sua mulher, Dona Leonor de Aragão, e para a sua descendência. Portanto, jazem, portanto, no Mosteiro da Batalha. E esse panteão é chamado são as capelas imperfeitas, porque na verdade não têm cobertura e têm sido mantidas assim, dessa maneira. Falamos de um rei que foi escritor, que foi administrador do Reino de Portugal. Falamos de Dom Duarte I de Portugal, de um rei bondoso, de um rei pacífico, de um rei que tentou gerir o melhor que pôde e soube e manter uma certa continuidade da política herdada por seu pai, pela muita admiração, pelo muito respeito que lhe tinha. Foi um rei legislador, como já disse, foi um rei escritor, que infelizmente não deixou uma grande obra. Ele, de facto, avança no ano 1434, avança com aquilo que lhe parece que será o melhor. Já tinha experiência de governação também. E foi realmente um rei que falece com este grande desgosto da perda, não, de saber que, sempre na iminência de virem notícias a dizer que o irmão estava morto às mãos dos mouros, o que não veio a acontecer, ele morre de morte natural, o infante Dom Fernando, mas de qualquer forma foi uma coisa que abalou muito a saúde de Dom Duarte I de Portugal, muito embora ele faleça de
de um surto de peste, não é? Ele morre na sequência de um surto de peste, mas também a alma estava doente, ou seja, acompanhou durante todo o seu reinado a esperança de reaver o irmão com vida e de que ele regressasse a Portugal. O que não veio a acontecer, senão depois, postumamente, depois de morto, transferido, trasladado. Falamos, portanto, de um rei, Dom Duarte, que teve um reinado curto, como já disse. É quanto me cumpre falar sobre este rei tão especial, que nos deixou uma obra literária, que nos deixou também obras legislativas, que tentou legislar, que tentou tornar um Portugal mais moderno, com integração de bens na coroa portuguesa, não esquecer dessa parte, porque era importante para equilíbrio das próprias posses do país, que não era muito rico em recursos naturais, como sabemos, ou seja, de ter ouro, prata, não é? Esse tipo de recurso natural a que se pode recorrer para fazer moeda, por exemplo, e que é importante. Falamos de um rei que tentou, na sua governação, ser honesto, ser igual a si próprio, como ele era. Não direi passivo, como há muitos escritores que o descrevem como um ser passivo, quase com uma falha de fogo dentro de si, de chama. Eu considero que, quer saber para considerar e deixar de considerar, considero que ele realmente era, sobretudo, de uma sabedoria e de uma sensatez extraordinárias. Pronto, ficamos por aqui hoje. Já falei imenso sobre Dom Duarte I de Portugal, o segundo rei da dinastia de Avis, filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Então, até uma próxima oportunidade. Tenham um excelente fim de semana. O resto de domingo, melhor dizendo, excelente. E até ao próximo vídeo. Haja saúde e muita saúde.